Olá, pessoal, tudo bem? Bem, estamos retornando aqui no nosso módulo 1.3 para a gente falar um pouquinho sobre o que se fala por aí sobre gamificação. Trazer alguns dados científicos para vocês, para a gente poder ter consciência nas nossas atitudes daqui para frente. Inclusive, é um dos argumentos que eu utilizo, é o que me fez movimentar esse treinamento totalmente gratuito, porque ainda há uma concepção errada do que é de fato gamificação e por ser uma nicho de mercado, por ter sido tendência em RH, acaba que traz aí alguns desequilíbrios, inclusive de mercado. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bem, então queria dar a opção para vocês de optar pela consciência, né? A pílula vermelha, a pílula azul. Às vezes pode ser um pouco dolorido o que eu trago para vocês, mas eu acho que é importante para a gente compreender que não é só gostar de jogo, não é só querer ganhar dinheiro com gamificação. É importante você levar propósito, você levar valor de mercado, você levar resultado de fato para as organizações. E então, você tem duas opções. Ou você para de ver esse vídeo neste momento e vai viver aí na sua alienação, ou vamos seguir um pouquinho para falar daquilo que é dolorido. Bem, o que as pesquisas têm oferecido de resultados sobre gamificação? Foi reduzido muito o uso de gamificação, principalmente por empresas inovadoras, early adopters e startups. E entre os principais motivos, quando se fizeram essa pergunta para as organizações, estava a falta de uma proposta de fato atraente, de valor, e que seja sustentada. Ou seja, parece que as coisas elas estão um pouco estranhas e para mim não está fazendo sentido. Então, foi reduzido ao longo do tempo. Claro, daqui a pouquinho eu vou falar para vocês que existem algumas questões do cenário que impactaram diretamente na redução da gamificação também, tá? O problema não está só na gente. Os projetos gamificados não atendem às expectativas a longo prazo das pessoas. Se você for observar, o que em 2014 tínhamos um percentual de 29,5% de pessoas muito satisfeitas, esse número caiu para 10%. E de pessoas um pouco satisfeitas, era 31%, aumentou para 40%. Mas é importante a gente considerar que não tinha nenhum percentual de insatisfação total, e esse número aumentou para 10%. Ou seja, a experiência não está sendo positiva para todo mundo, e o que antes era uma experiência positiva deixou de ser. Esses dados, pessoal, é da Marigo. Marigo é uma mentora minha de gamificação, que ela mora na Austrália. Ela é PhD em gamificação e ela tem dado muitas palestras sobre gamificação e trazendo essa realidade nas palestras dela e os dados das suas pesquisas. Então, esses dados aqui, eles foram retirados de reportes que a Marigo fez. E depois eu passo todas as fontes para vocês. Ela é incrível. Os níveis de satisfação também caíram, tá? Então, para quem conhece o NPS, que é o Net Promoter Score, em 2014 a gente tinha aí um percentual de 10% de detractors, né? Que são as pessoas assim que podem falar mal do seu produto. E esse número aumentou para 30% em 2018. Também houve uma redução das pessoas que eram promoters. Então, se vocês observarem aqui, a gente tinha 80% de promoters para a gamificação e esse número caiu para 30%. Ou seja, houve um achatamento dessa curva. E isso mostra que os níveis de satisfação estão caindo. Por que estão caindo? Será que não estão oferecendo o produto correto?
Será que não está oferecendo o valor correto? Será que a gamificação que está me oferecendo, na verdade, não é para o meu perfil? Não está captando as minhas motivações? Então, fica aí alguns questionamentos que a gente precisa aprofundar. E a percepção da gamificação, ela também está sendo corroída, não está sendo percebida pelas pessoas como algo viável. Isso vem muito das experiências ruins também, tá? Então, o que a gente pode observar? As pessoas elas têm falado que é uma moda passageira, ou seja, moda, modinha. Foi tendência há muito tempo, todo mundo começou a vender gamificação, todo mundo começou a querer aprofundar nisso, e por consequência, até mesmo da quantidade de pessoas fazendo isso, pode ser que tenha aumentado um pouco essa percepção de que não está sendo tão positivo assim a utilização de gamificação. Não necessariamente isso, por enquanto, a gente não está falando que a gamificação não funciona, tá? A gente está falando do quão errado o comércio está falando hoje sobre gamificação. 2, sem adesão, não está sendo convincente estrategicamente. Pô, eu estou trabalhando. E aí, de repente, surge uma gamificação porque a organização quer resultados da minha parte. Muitas vezes, um jogo ou alguma estratégia gamificada que não faz sentido para o meu perfil. Então, a gamificação, ela deixa de ser funcional para trazer desfuncionalidade. Então, vai trazer mais dor do que prazer para essa pessoa. Será que ela vai realmente conseguir entregar resultado? E se ela não entregar resultado, o problema está em quem? Está no colaborador ou na gamificação? Mais do que isso, será que as empresas elas vão perceber como um problema da gamificação? Ou será que elas vão perceber como um problema do jogador, da pessoa que está utilizando a gamificação? 3, é sem graça, de novo. Será que não está focado muito na nossa tarefa? Está deixando de se tornar prazer para ser algo que não é prazeroso? 4, não há princípios de negócio. Normalmente é entregue de forma encaixotada, né? Então trouxeram aí as tecnologias para isso, mas será que ela está observando o contexto de negócio, as estratégias organizacionais e o porquê eu estou utilizando a gamificação? Por que eu preciso falar sobre mudança de comportamento organizacional? Design ruim. Lembra que eu falei do tecnicamente viável? É isso daqui. Você não precisa ser um exímio designer, mas é importante, quando a gente está falando de gamificação, a gente prestar atenção nisso, né? No design como um todo. E por último, estratégias óbvias. A pessoa ela já entra sabendo o fim do filme. É o Sessão da Tarde. Não tem profundidade, não tem um jogo que é estratégico, que é inteligente. Normalmente são coisas muitas vezes fúteis e que até muitas vezes infantilizam a própria capacidade da pessoa. E se a pessoa ela não estiver sendo de fato desafiada, ela não vai entregar resultados. A gente vai falar sobre os frameworks e o do Flow é exatamente isso que ele fala. A pessoa ela vai ficar entediada e ela não vai gerar satisfação e não vai gerar níveis maiores de engajamento. Então ela realmente precisa se tornar desafiada naquilo. É a mesma coisa de você fazer essas pontuações, porque hoje está super na moda empresas fazerem pontuações. E aí recentemente eu fiz cadastro em um desses grupos aí de pontuação de compras. E aí eu fiz uma compra de R$ 120. E veio para mim um cashback, né, um dinheiro de volta de 1,20. Aí eu não vi valor. É diferente, por exemplo, da Melios, que são super atraentes o cashback deles e é um valor que se modifica. Então, é muito importante que a gente também se sinta desafiado. O consumo, ele também precisa pensar nisso. Eu preciso me sentir desafiada a consumir. O que eu recebo de volta? Hoje não é só mais o produto, né? É todo o contexto que esse produto está inserido, é uma questão de marca e aquilo que retorna para mim.
Isso está sendo muito importante atualmente, inclusive, os cashbacks. E aí eu trouxe algumas razões que não têm surtido efeito a gamificação dentro das organizações. O primeiro deles é que não há suporte da liderança. Isso não são palavras minhas nem da Marigo, é de fato o resultado da pesquisa dela, que os líderes falaram que não há foco, não há interesse nesse conceito. Atualmente, há menos apoio da organização para esse tipo de solução. Não tivemos adesão na última, e aí qual foi o problema da última? E focos absorvidos por um padrão de RH ruim, ou seja, aquele RH de controle, ordem e controle, né, que disciplina, que já está caindo por terra, e as pessoas elas estão se sentindo, entre aspas, usadas. E aí eu faço algumas perguntas para vocês. Como é que será que a gente está alcançando os principais influenciadores da organização? E como que a gente tem falado a língua deles? A gente sabe falar a língua deles? Será que eles nos entendem? Será que a gente está sabendo explicar e trazer fatos fidedignos para que eles compreendam o que é gamificação? A segunda razão é o valor comercial insuficiente. O que falam? O valor comercial é intangível. Não está sendo percebido valor nos resultados do que é vendido por aí. E outro que a gamificação ela foi absorvida pelo design, por UX, e foi transferido para outros projetos digitais, de ágil, de inteligência artificial, ou seja, estão tirando a gamificação da mão do RH. E aí uma pergunta que eu faço para vocês, será que a gente sabe criar uma proposta de valor genuína? E aí a gente vai muito mais para a base. Você sabe criar uma proposta de valor genuína para o seu colaborador? Será que a gente realmente sabe fazer isso? E qual que é a parte de venda da gamificação que não corresponde às suas expectativas? Será que você consegue compreender aquilo que não corresponde às expectativas do cliente? E aí, o que a gente pode observar de resultados? O entendimento e o foco do comércio tem sido 80% tático e operacional do que a gamificação. Então, é, o que tem sido implementado nas organizações é, na sua maioria, 80% tática e operacional. E o que é isso na prática, né? Não há tanta experimentação assim. São coisas mais funcionais, ou seja, design focado na função. E muito mais a utilização de mecânicas de jogos. Então, é essa dificuldade que a gente tem de saber o que é um projeto gamificado e o que não é justamente porque tem muitos utilizando várias mecânicas, mas mecânicas pobres, que estão infantilizando o processo e por aí vai. E somente 20% são estratégicas e voltadas para o usuário final. E quando a gente fala de usuário final, é focado em treinamento, desenvolvimento, carreira, ou seja, o RH ele está nesses 10% aqui. Os outros, se o RH está fazendo tática operacional, muitas vezes é para treinar dentro de uma atividade, uma função. E a estratégica, que é 10%, é justamente esses early adopters. São utilizações de inteligência artificial, de novos métodos, novos modelos, modelos mais avançados, mais inteligentes. E ele só corresponde hoje 10%. E aí uma nova perspectiva para vocês, né, de um ponto positivo, é que dentro da pesquisa da Marigo, houve uma alta correlação positiva entre as organizações que optaram por esses métodos estratégicos gamificados versus os níveis de satisfação e engajamento. Por outro lado, houve menores níveis de satisfação e engajamento ao longo do tempo daquelas pessoas que utilizaram uma gamificação mais tática e mais operacional. Então, o problema não está sendo na gamificação em si, mas sim como ela está sendo implementada. E algumas perspectivas, né? Então, eu falei aqui já da infantilização do processo. A gente tem que tomar muito cuidado para não infantilizar as pessoas e não infantilizar a capacidade das pessoas. E a gente faz isso
com uma visão muito deturpada de que gamificação é brincar. Então tem que tomar cuidado, não é porque você está jogando na organização que você está fazendo gamificação. Se o seu colaborador ele está jogando paciência, provavelmente ele está entediado. E se você está utilizando a paciência dentro do dia de trabalho dessa pessoa, espera lá, por que que você está usando paciência? Ela faz parte da sua gamificação? Então vamos tomar muito cuidado, gente. Eu vi isso, tá? Eu vi gente falando, eles jogam paciência e aí eles têm um tempo para responder, enfim, é uma coisa que não faz sentido, é uma fuga da realidade mesmo, né? A gamificação ela é uma fuga da realidade, mas com propósito. O foco ele está sendo hoje no ágil, na escalabilidade e na inteligência artificial. Então, isso não é um problema da gamificação, tá? Isso é uma questão do cenário atual. As empresas elas pararam de investir em gamificação e começaram a investir na transformação digital. A, a do momento. Então, para a gamificação voltar, ela precisa fazer sentido nesse novo cenário. Sua gamificação ela está sendo ágil, está tendo escalabilidade e está trazendo, por exemplo, métodos como algoritmos, inteligência artificial. E aí a gente vai para uma parte que eu achei super interessante, que é como que a indústria da gamificação tem promovido seus serviços. O que a gente tem percebido no comércio mesmo, né? Então, primeiro que gamificação ela é inovação, né? Mas o que os clientes perceberam é que os vendedores eles estão preguiçosos e muitas vezes as plataformas entregam as mesmas coisas das mesmas formas. Até a venda é igual. Muitas vezes propostas padronizadas, resultados padronizados, de fato está querendo virar commodity, né? E não é commodity. Segundo, extremamente estratégico, proposições de valores atraentes. Porém, a nível estratégico, é necessário um conjunto de soluções. E a gente está entregando, às vezes, uma parte só, que é a gamificação. E é uma forma profissional, né? Honestidade e clareza daquilo que pode ou não ser gamificado. Será que a gente está sendo honesto na nossa venda? Está sendo claro daquilo que pode e daquilo que não pode ser gamificado? Porque nem tudo é relacionado à tecnologia, mas muito está relacionado à nossa percepção das coisas, daquilo que pode e não pode ser gamificado. Baseado em fatos, qual foi a última pesquisa científica que você leu sobre gamificação? Você tem feito pesquisas de qualidade sobre isso ou você está indo na moda também da venda, da gamificação? Procurem estudos e casos validados. Seja consciente daquilo que você está entregando, inclusive das limitações disso. Eu percebi na minha experiência, por exemplo, que muitas vezes a gamificação ela tira o foco da aprendizagem se não é feito de forma correta. Eu dou aulas de gamificação e eu comecei a reduzir muito a gamificação em si da aula, porque eu comecei a perceber que isso estava tirando o foco do aprendizado. E quando está tirando o foco do aprendizado, quer dizer que está prevalecendo muitas vezes uma motivação, que provavelmente talvez eu até fiz errado, né? Mas que é muito importante a gente levar em consideração, porque às vezes pode mais atrapalhar do que ajudar. Pare o ciclo. Para de prometer o mundo com a gamificação. Não mencione gamificação. Primeiro analisa. Ela não é a última bolacha do pacote. E ela não tá com toda essa bola assim, tá? Os níveis de engajamento, eles estão baixos. E produto completo. A gente precisa de entregar estratégia, design e tecnologia para oferecer um produto completo. Comece a pensar fora da caixa. Não é simplesmente a gente aprender a fazer mecânicas de jogos. Por isso que eu digo que vocês estão no lugar correto. Por quê?
Porque se você que está me assistindo é aquele usuário dentro da organização que está querendo aprender a gamificação, você já está dentro do contexto. E você estando dentro do contexto, você vai começar a aprofundar os seus tipos de jogadores. Isso faz todo sentido. E você se aprofundando nos seus tipos de jogadores, você começa a se perguntar: será que eu estou entregando a proposta de valor correta? Será que eu estou me pautando naquilo que é de fato entregável? Será que eles vão perceber valor? Será que eu vou alavancar comportamentos? Eu não quero criar para vocês um pau de sebo, como se gamificação fosse algo que não pudesse trazer resultados. Traz muito resultado, mas é muito importante que a gente se aprofunde nesse momento, porque o resumo de tudo isso que eu falei até agora é que as pessoas, elas estão começando a ficar cansadas disso, como se elas tivessem, elas estão se sentindo usadas. E é muito importante que a gente faça uma gamificação para que a pessoa realmente perceba valor e não se sinta usada. Beleza? Mas isso é assunto do nosso próximo episódio, tá bom? Um beijo.